Oi, gente, boa noite. Maravilha ter vocês aqui pra gente começar a nossa live, nossa série de 8 lives. Vamos estar falando sobre pós-operatório, tirando dúvidas de maneira bem descontraída. Mande suas perguntas. E se vocês conhecem alguém que precisa também estar ouvindo, tá? Sobre fibrose, manda lá, manda a setinha aí pra todo mundo, tá bom? Oi, meninas, olá! Oi, Cássia! Ai, pra quem eu não conheço, boa noite, muito obrigado. Vamos começar aqui nossa live, tirando as dúvidas. Olha, na caixinha, o pessoal mandou as perguntas, mas vocês vão acrescentando aí de vocês, tá? Porque aí na hora eu vou respondendo. Mas eu fiz um roteirinho aqui bem massa, de acordo com as perguntas também, e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Ai, Lai, vamos que vamos, mulher, vamos que vamos. Vamos lá. Gente, olha só, fibrose é uma coisa que, por mais que a gente fale, parece que o povo ainda não conseguiu entender, não conseguiu internalizar, perceber e tudo mais. E eu resolvi fazer essa série de lives pra gente trazer um pouco mais de educação em saúde, pra gente falar mais pra esse público, pra gente começar a, vamos dizer assim, fomentar, né, o real propósito da fisioterapia, como é esse pós-operatório, sem muita firulinha, sem muito enigma. Porque a gente explica, eu vejo assim várias colegas já explicando bastante, coloca no feed, conversa, faz live, e aí chega o paciente no consultório, são as mesmas perguntas, são as mesmas dúvidas. E atualmente, assim, eu tenho recebido pacientes que já fizeram várias sessões de pós-operatório e ainda volta pra gente tratar fibrose. Então, vamos tentar conversar e desmistificar um pouco mais sobre esse mundo, beleza? Então, assim, todo mundo, né, já ouviu falar de fibrose, é uma coisa que assusta bastante, não somente os pacientes, mas também os cirurgiões. É como se fosse algo que nunca pudesse acontecer. E a gente sabe que fibrose é tecido cicatricial, faz parte do reparo, é algo fisiológico e é claro que vai acontecer. Uma das coisas é aquela coisa, o físio previne ou só diminui a fibrose? Tem isso, né? Atualmente, eu sempre digo que diminui. Porque uma vez que ela é fisiológica, eu não vou ter esse controle absoluto sobre o sistema do paciente, né? Vamos ser bem sinceros. Então, por exemplo, quando a gente fala da bandagem mecânica, eu vou fazer a bandagem no centro cirúrgico para prevenir a fibrose. Não, a fibrose vai aparecer, né? Então eu vou diminuir a quantidade. E realmente é isso que tem acontecido. A gente tem diminuído muito a quantidade de fibrose quando a gente faz um intraoperatório no paciente, tá? Associado a outros tratamentos também, logo depois que a gente retira a bandagem. E falando de bandagem e fibrose, ainda, depois quando a gente coloca no centro cirúrgico, gente, eu gosto muito de falar com o cirurgião, e principalmente o paciente, uma coisa chamada descanso. Se a gente entender que o paciente reduzir o nível de cortisol, que já vem alto, vamos lembrar que o paciente se prepara para a cirurgia. E ele vem no nível de estresse muito alto. Quando ele chega para operar, 10 milhões de coisas acontecem naquela cabeça, e aí o pico de estresse e ansiedade sobe muito. É tanto que tem alguns pacientes que é muito difícil sedar. Não sei quem já acompanhou aí centro cirúrgico, ou quem já operou, já fez. Se já percebeu isso, tem pacientes que você pode dar a medicação que for, o paciente não cede, ele não cede. E somente lá depois da anestesia, quando, como tem um anestesista aqui que fala uma coisa legal, assim, eu vou botar lá pra ver a lua, e aí o paciente cessa. Por quê? Porque ele tá muito estressado, ele tá super em alerta. E existe vários estudos que falam que o estresse, né, essa ativação simpática muito alta, ela também estimula a formação de colágeno, isso, do TGF, a deposição de colágeno e a formação de fibrose, tá? Então, assim,
pedir para o paciente descansar, pedir para o paciente ter paciência, pedir para o paciente que ele aproveite o momento, né, que vai estar com a bandagem para se centrar na cirurgia, é muito importante. E aí, se eu falo isso, antes desse paciente operar, eu já tenho que estar ensinando ele a enfrentar o processo cirúrgico, a enfrentar o que vai acontecer. Por isso que a gente não pode criar firulinhas com o paciente, não pode criar um mundo mágico. E para o paciente que faz lipoaspiração, principalmente, o maior medo é aquela barriga ondulada, é aquela barriga com um aspecto estético muito ruim, tá? Onde fica tudo marcado, tudo muito aparente. E aí a gente tem que desmistificar. E uma das coisas que a gente precisa fazer é falar a real. Ai, mas se eu falar a real, o paciente não vai fazer. Acredito que não. Boa parte, quando a gente fala realmente a realidade, eles aderem mais ao tratamento. Pelo menos a experiência que eu tenho. Quando a gente se comunica bem com o paciente, quando a gente explica passo a passo ao paciente, e isso é agregado, obviamente, ao cirurgião, o paciente, ele entende melhor, ele adere à terapêutica e aí também a gente tem uma diminuição de fibrose. É engraçado isso? Mas a gente precisa entender que a parte emocional influencia em todo o sistema, tá? Então a gente não tem como excluir uma coisa da outra. Beleza? Então, ótimo. Vamos aqui, então. Então, a fibrose a gente já falou que é tecido cicatricial, formado na sua maior quantidade, assim, por fibrose, né? De substância ali. Ixi, gente, que bagunça. A fibrose é formada na maior parte por colágeno, tá? E aí, como a gente começa a identificar essa fibrose? Quando é que essa fibrose começa a aparecer? É outra coisa que a gente também precisa ressignificar, que a gente precisa dar uma olhada. Porque a gente tem aqueles marcozinhos do reparo tecidual, mas como cada corpo é um corpo, cada sistema é um sistema, cada paciente também vai apresentar essa fibrose de uma maneira diferente, em momentos diferentes. E a nossa mão, o nosso toque, ele tem toda a capacidade de começar a enxergar quando essa fibrose começa, sem precisar, às vezes, o paciente já começar a ter algum sintoma. Tá? Ai, dói, ai, arde, aqui não dá e tal. Da mesma forma que a gente também tem a capacidade de verificar quando a fibrose já tá indo embora. Então, o nosso toque faz isso, essa percepção, tá, da mão, de perceber o que é aquela substância. E tem aquela dúvida. Gente, será que é fibrose mesmo? Ou é densificação do ácido hialurônico? Porque quando o paciente faz muito edema, né, o ácido, ele acaba formando moléculas maiores, aí densifica aquele edema, fica aquele edema mais duro, e que não é fibrose. E aí a gente percebe, por exemplo, quando a gente faz o tratamento e depois pede ao paciente fazer alguns exercícios respiratórios, que aí fala assim, enxugou. Não, é porque você quebrou aquela densificação e aí o fluxo do edema melhorou. Tá? Então a gente também tem que saber perceber isso, o que é densificação e o que é fibrose. Tá bom? Então tá, então quando é que essa fibrose vai aparecer? Geralmente, lá nos estudos, fala entre 10 a 15 dias, mas você tem pacientes que apresentam fibrose com uma semana. Tem pacientes que apresentam fibrose com menos de uma semana. Tá? E a gente tem que estar ouvindo o paciente. Então, às vezes o paciente fala assim, poxa, esse lugar já tá muito duro, olha, eu tento sentar, eu percebo que parece que tem um bolo, arde, dói, repuxa. Então, você já começa a perceber ali a formação e avisa o paciente. Eu aviso. Eu chego ao meu paciente e falo assim, olha, já vamos começar uma aqui, ó. Vai começar aqui, daqui a pouco vai aparecer aqui. E isso eu já vou mostrando o paciente para ele se tornar responsável pelo tratamento. Porque ela também vai se tocar. E quando eu fico conversando no WhatsApp, eu converso muito, gente, com o paciente. Nos primeiros momentos é o que eu mais converso. E aí, como é que você tá? E as fibroses? Então eu faço que ela entenda que a fibrose naquele momento é dela e que ela precisa cuidar. E aí na hora que eu vou falando, e as fibroses? Né? Como é que tá? Ela toca, olha, mas tá mais rígido, não tá, olha, arde, ó, já repuxa, ou repuxa menos. E isso a gente também vai, ou acrescenta um exercício, ou retira um exercício, ou aumenta a amplitude do exercício, ou aumenta a frequência do tratamento, ou espaça mais o tratamento.
Então, tudo isso a gente vai observando. Então, não existe uma receita de bolo para quando essa fibrose vai aparecer. Quando é que ela vai surgir? O nosso toque vai nos ajudar. E o paciente também, através daquilo que ele vai falar, do que ele vai te responder como sintoma daquilo ali. Certo? Sim, essa percepção a gente já falou, como é que ela vai aparecendo. Às vezes, gente, a fibrose, ela aparece também, não somente vamos dizer assim, Nilma, é só nódulozinhos, são umas placas, não. Eu não sei nem como explicar. É como se fosse um filetezinho, algo muito mais fino, e você percebe que a pele, ela não caminha e faz vários enrugar, que não é, tipo assim, os poros ficam um pouco mais abertos e faz um enrugamento, que você percebe que não é aquele enrugamento da fibrose já instalada, é a pele já demonstrando que tem algo ali por baixo. Eu gosto muito de olhar, às vezes, fazer essa avaliação e ver que os poros, em algumas áreas, os poros do paciente estão um pouco mais dilatados. Isso já tem um sinal. Aí quando você faz a manobra, você já percebe uma aderência e aí você também começa a enxergar que tem uma fibrose ali, que ela já começou. E inclusive essas, quando aparecem assim, eu sei que tem uma aderência muito maior, tá? Então tem outras formas também da gente estar percebendo através do toque. O toque é tudo, gente. O toque é tudo. É tudo. Não fiquem gravando assim tempo, período, tudo certinho, não. Vai no que a tua mão está te mostrando. E dentro do conceito da tensibilidade, eu gosto muito de falar sobre isso. Quando a gente toca um sistema, a gente se torna um sistema único. E aí, o corpo do paciente se comunica com o nosso corpo também. Isso parece empírico, né? Parece uma coisa assim, uau, lúdica. Não, não é. Isso é a realidade. Porque se a gente estuda a tensibilidade e sabe que é um sistema de tensão e compressão e que ele reverbera, né? Uma tensão, ela vai reverberar em uma outra área, é claro que a gente tocou, a gente tem um sistema junto com outro sistema. Eu acho isso lindo. Eu adoro. Sabe? Então eu faço também com que o organismo do paciente se comunique, né? Eu entendo o que é que tá passando. Então, afinar o toque, afinar essa sensibilidade. Quem me acompanha sabe, né? No meu consultório tem uma vista massa. E às vezes eu fico olhando pro nada, mas aumentando a visão da minha mão. Vocês conseguiram entender? Então, isso me ajuda muito. E aí eu tô olhando pro nada, e aí eu chego pra paciente e falo assim, é aqui, né? Ela é aqui exatamente que dói. Sabe? Então, porque tem essa comunicação, então a gente tem que afinar. A gente tem que afinar muito essa sensibilidade. Eu acho isso muito bacana. Outra coisa também é que a fibrose, ela ajuda na formação de seroma. Pequenos seromas, mas ajuda. Então, às vezes, a gente, tem um seroma aqui e tal, e já quer pedir para o cirurgião funcionar e tal. Não. Se você percebe que o seroma, ele está envolto, né? Tem muita fibrose próxima, faz a compressão, mas trata também melhor essas fibroses, porque logo que elas cederem, acaba também drenando esse seroma. Eu já tive vários casos assim, e foi bem bacana, tá? Então não precisava, inclusive eu avisava o cirurgião, eu falei assim, tem fibrose aqui, tem seroma aqui, ó, mas tem fibrose próximo. Aí ele, então pronto, então vamos esperar, vamos aguardar. E tudo isso fazendo feedback para o paciente. A gente faz o feedback e avisa ao paciente. Então ele passa a enxergar mais o corpo. Ele te acompanha, ele te ajuda. Aí, pra quem tem medo de espaçar o paciente, gente, fazer o paciente virar um parceiro é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Porque você não vai... O espaçar não quer dizer que você vai abandonar ele durante uma semana. Mas você vai acompanhar. E aí, se você sabe tudo que você ensinou, que você explicou, e ele vai te passando feedback, você percebe, olha, poxa, acredito que eu preciso te ver antes do tempo. Tudo explicado, tudo acordado, fica melhor. Então eu falo ao paciente, olha, vou te espaçar 10 dias, mas se acontecer isso, isso e isso, de repente eu preciso te ver em uma semana, mas também não quero menos que uma semana. E o paciente fica ali fiel e faz, e adere ao tratamento, e o tratamento fica show de bola. Quem tá aí e é minha paciente sabe, às vezes eu entro numa empolgação tal que parece que sou eu.
sabe? Porque eu faço todo o planejamento na minha cabeça, escrevo o planejamento do paciente e vou ali acompanhando, que vai me dando curiosidade, que eu quero ver o paciente no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia que eu marcar, né, gente? Pra ver como é que tá essa evolução e eu vou comemorando ali também. Então, eu acho isso muito importante. A gente já falou da ideia da prevenção, então eu acho que precisa ter muito cuidado quando a gente fala em prevenir. Ah, eu não vou prevenir, essa fibrose ela não vai acontecer. Eu vi isso ontem, gente. Eu vi isso ontem de um cirurgião. Ele chegou e falou assim, olha, ela é a pessoa, ela trata a fibrose, viu? Não, mas não das minhas pacientes. Eu quase digo assim, uau, suas pacientes são da onde? Não são da Terra. Ele, não acontece comigo, não. Não, gente, não é assim, não. Então, muito cuidado em dizer que previne, que fibrose não vai acontecer, assustar o paciente com relação à fibrose, a gente diminui. Nielma, ela aparece? Aparece, é fisiológico, faz parte. Pô, a paciente fez uma lipoaspiração, gente. A paciente fez uma lipo HD, né? Pra quem já assistiu uma lipo HD, a cânula é chanfrada. Pelo menos é que eu vi, tá? É chanfrada, faz muita lesão. Vai aparecer fibrose sim. E por que eu vou dizer ao paciente que não? Vai, olha, vai, mas eu vou conduzir. Olha que beleza. Eu vou conduzir. Então, da mesma forma que ela vai aparecer, a gente vai trabalhar para ver a sua resolução, o seu retorno. E aí o paciente fica mais confiante, tá? Às vezes eu tenho um caso de fibrose assim bem difícil, bem grave mesmo, um paciente que já vem de sei lá quanto tempo. Eu tenho uma paciente que ela, 10 anos, eu até contei nos stories aí pra vocês. 10 anos de fibrose e ela quer engravidar. E aí, como a irmã dela teve uma experiência ruim com a abdominoplastia e a gestação, ela ficou com medo. E eu fui bem sincera com ela, eu falei, olha, não vai ser tudo. Você engordou, ela tava com uns aspectos ondulados. Eu falei assim, já tem aí fibrose misturado com gordura e tal. E a gente vai fazer o melhor. Eu quero, qual é o seu objetivo? Né? Então, tratar de acordo com o objetivo do paciente. Qual é o seu objetivo? Aí ela, olha, Nilma, eu sinto ainda repuxar, eu não quero que minha barriga cresça e eu sinta desconforto. Gente, poxa, eu achei isso o máximo. E aí, quando a gente fez a manobra, que fez todas as coisas, ela chegou e fez assim, poxa, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo mais segura. É uma paciente que eu preciso estar fechando pacote, gente, é uma paciente que eu preciso estar o tempo todo ali? Não, ela ainda está tentando engravidar, é uma paciente que eu vou ver uma vez no mês, é uma paciente que eu posso espaçar muito mais. Então, até isso, dentro do objetivo do paciente, você precisa traçar seu plano terapêutico, não é exatamente como a gente quer. Né? Eu tenho pacientes que têm as ondulações lá, assim, mas tá ótimo. Eu vou dizer a ela que não. Às vezes eu também falo assim, olha, eu quero você funcional. Vou deixar você funcional e esteticamente bem. Olha, você tem uma flacidez aqui em cima do umbigo. Eu não vou tirar essa fibrose toda não, pode ser? Porque eu não quero que esse umbigo, né, faça uma pitose, caia, colabe, fique com essa cara de triste. Ela aceita a fibrose. Então, será que a fibrose é toda ruim? Ela não é toda ruim, tá? Então, assim, se eu tenho um pouco de flacidez, lipo de papada, gente, a depender do paciente, tem que deixar algumas fibroses, sim. Eu só não posso deixar ela disfuncional, eu só não posso fazer com que ela gere uma repercussão. Que pode ou não pode. Pode ou não pode. Porque agora que eu tô estudando o conceito da complexidade, se eu falar que é assim, Léo me mata. Então, pode. A fibrose, ela pode gerar uma repercussão maior nesse paciente. Certo? Oi, doutor Paulo. Doutora Maria, tudo bom? Doutor Paulo, muito obrigado. Beijo. Certo? Gente, vão mandando aí as perguntas, já quem tiver, tá? Porque eu vou responder aqui do pessoal que mandou na caixinha, beleza? Eu vou falar agora de uns mitos com relação à fibrose. O primeiro mito é que se deixar o edema transforma em fibrose. Então vamos lá, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é edema, tá? É aquele líquido resultante do processo inflamatório. Vou falar bem esdrúxulamente, eu sei que tem bastante físico, tem médico aqui, mas é para o paciente isso. Esse líquido,
ele é muito diferente da fibrose, que é colágeno, que é da cicatriz, aquela cicatriz que forma, a gente se corta aqui e aí aparece aquela coisa meio durinha. Então, o fato de você, olha, poxa, eu não fiz meu pós-operatório legal, tô cheia de edema, aí o edema se transformou em fibrose, foi por causa do edema. Não, não foi por causa do edema. A fibrose apareceu porque o seu corpo tinha que cicatrizar. E se você teve um grande processo inflamatório, é claro que você vai ter também, pode ser que tenha, tem que trocar essa meu linguajar, uma quantidade de fibrose também grande. Tá? Eu tenho pacientes que fizeram assim lipos bem tranquilas e, gente, fizeram fibroses assim estúpidas. Como eu tenho pacientes que a gente esperava uma quantidade de fibrose maior, paciente de segunda lipoaspiração, e não foi bem assim. Outra coisa também que eu tenho percebido é que pacientes aqui na Bahia, como a gente tem uma incidência maior da população negra, a gente tem muito mais fibrose do que as pacientes de pele branca. Então, isso também interfere. Pacientes que têm um processo de cicatrização ruim, pacientes às vezes com queloide, pacientes com cicatriz hipertrófica, a gente já espera que apareça algo assim. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então, tudo é avaliação, não existe receita de bolo. Por isso, meus pacientes que estão aí ouvindo, eu não faço pacote, por isso, tá? Porque eu gosto de tratar cada paciente de forma individual. Eles me ensinam, eu trato, e cada corpo é uma experiência, a gente vai ganhando em experiência. Eu acho que bom é do que a gente observa, né? Observar é um grande modo de aprendizado. Outra coisa também... Pergunta de Jana. Peraí. Gente, é porque eu não dava mostrar. Se eu mostrar ela aqui, ela vai pirar. Minha assessora, Yasmin, todos conhecem. Quando ela estiver bonitinha, eu boto ela aqui pra vocês verem. Vou só responder logo aqui, aí eu passo para as perguntas aqui do comentário, viu? Coloque. Fibrose e seroma. É outra dúvida também. Seroma é uma coleção do edema, não é fibrose. Mas ficou uma bolsa. Teve uma paciente recente que foi assim, aí ficou uma bolsa. E quando foi que a gente descobriu que era seroma ou não era? Porque ela falava, não, isso aqui tá empastado. Aí eu cheguei, não, devagar. E vamos olhar, não é seroma. Seroma, gente, parece uma bolsa d'água. Tá? Outra coisa que pode ser sinal de seroma é quando você começa a fazer o tratamento, vamos dizer que o tratamento aqui, você começa a fazer, você sente alguns crépitos. Você sente que a pele tá solta. É por isso que eu digo, é importante aprimorar o toque, é importante colocar a sensibilidade na mão, colocar o olho na mão, tá? E também enxergar o paciente ao avesso. Você olhar aquele paciente e ter uma visão raio-x. Eu tava agora na live da AB Faces, que vai lançar o curso de visceral, e a Carol Rodrigues, que já fez lives comigo, ela falou a mesma coisa. Ela é muito bom olhar o paciente com um olhar de microscópio. Eu acho o máximo, porque você acerta mais, tá? Então, às vezes você percebe esse crépito, você percebe que a pele dança, aí vai estimular essa área, não vai, pronto. Ali já é pra outra live, mas assim, ali tem um seroma. Então a gente precisa aprender a identificar. E aí vai funcionar, não vai e tal. Isso não tem nada a ver com fibrose. Fibrose é rígido, tem que passar isso pro paciente. Que pode ser em nódulo, tudo isso a gente já sabe, né? Nódulo, placa, cordões. Outra coisa legal para avisar o paciente é que quando você tem a fibrose em placa, quando você começa a tratar ela, geralmente ela se quebra em... Vou falar quebra, mas não é quebra não, tá? Mas assim, geralmente ela se quebra em vários nódulozinhos. E aí o paciente olha pra você e fala assim, piorou porque agora tá cheio de nódulos. Assim, não. É assim o processo de algumas fibroses em placa, tá? Mas eu já aviso isso antes. Às vezes você tem fibrose com densificação. Aí quando você faz a manobra, que você organiza, o paciente passa 3 dias mais ou menos, aí ele fala, Nilma, piorou o aspecto, tá horrível. Não é que tá horrível. Você fez um controle da inflamação, você resolveu as densificações e aí as fibroses ficam mais evidentes. Então não é que piorou. Apareceu o que estava escondido. Por isso que é importante estar conversando. Aí às vezes fala assim, mas você não sabia que tinha? Você, não, tá tudo encoberto com edema. Alguém tem olho de ultrassom? Ninguém tem olho de ultrassom. Mas avisar o paciente, falar assim, olha, possa ser que nesse momento, somente de primeiro atendimento, gente, olha, vai ficar um pouco mais evidente, eu já espero, inclusive, ficar mais evidente. E isso pra mim é bom, isso pra mim é um bom sinal.
Porque se o processo inflamatório se mantém, eu sei que essa fibrose também vai ficar um pouco difícil de sair, ou vai aparecer outras em outros locais. Eu tô com um caso similar de uma paciente que fez uma lipo de papada e ela tava fazendo outras terapias e o processo inflamatório tava constante. E ela falava, ai, na hora melhora e depois incha tudo de novo. E aí os cordões já apareciam um pouco, né? E aí quando ela veio pro consultório, que a gente fez o primeiro atendimento, a primeira coisa que eu falei pra ela, assim, sua fibrose vai aparecer. E vai ficar mais evidente, vai ficar mais feio. E foi dito certo. Quando ela mandou a foto, já tinha o vinco, né? O processo inflamatório foi totalmente controlado. E aí esse edema foi reabsorvido. E aí a fibrose ficou muito aparente. Ela piorou, assim, lembra do que eu te falei? E tem aquela coisa, gente, acordado não sai caro. Acordado não sai caro. Então a gente precisa entender o processo para poder passar isso pro paciente e ele se tornar pertencente, né, do tratamento. Outra coisa também é queloide e fibrose. O paciente chega pra você falando assim, ai não, é porque eu tô com várias queloides aqui. E não é. E aí você já começa a explicar o que é queloide, né? Que é de um outro processo de cicatrização, geralmente relacionado às incisões e que não tem nada a ver com fibrose, tá? Inclusive o tratamento é outro e a gente, pra quem é fisioterapeuta, sabe muito bem a agonia que é controlar queloide. Eu tive 2 casos muito bacanas, um paciente com queloide. Eu tinha um paciente que tinha um medalhão aqui por causa de uma espinha e queria colocar uma prótese de qualquer jeito. E aí eu expliquei a ela o que era queloide, do controle que a gente não tinha sobre esse organismo, mas do que a gente poderia fazer para poder ajudar a não ter esses estímulos e geralmente não formar essa queloide. E graças a Deus tudo certo, a gente fez a bandagem, controlou o edema muito bem. Era uma coisa que eu queria controlar as tensões muito bem para dar pelo menos uma mensagem mais positiva a esse sistema. E a outra foi uma paciente de abdominoplastia que a gente também controlou bastante. Ela tinha uma queloide horrorosa na orelha, mas é mais comum. Mas tinha várias outras cicatrizes hipertróficas e a gente conseguiu controlar bem. E outra coisa, não precisou aumentar a quantidade de atendimento. Não precisou. É mesmo educação e fazer com que o paciente se torne co-partícipe do tratamento. Eu acho isso o máximo e deu tudo certo. Outra coisa é quebrar a fibrose. Eu falei até quebrar aqui, né? É porque assim, é uma palavra que já ficou, mas não se quebra. Fibrose não se quebra. Fibrose não se quebra. Se a gente quebra a fibrose, a gente gera uma lesão no paciente. Tá? Então não se quebra a fibrose. E eu venho com pacientes assim, não, olha, antes eu fazia, chegou a vir um tac. Aí eu falei assim, é mesmo, é? E aí na hora, Nilma melhorava, ficava ótimo, tudo mole, mas depois ficava pior ainda. Eu falei assim, claro, porque gerou uma outra lesão. Pacientes que acham que massagem modeladora vai tratar a fibrose. Paciente que acha que tem que doer para tratar. E aí quando a gente toca... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Às vezes o paciente tem dor, ele já tá hipersensibilizado e você não vai conseguir nem fazer a manobra mais levezinha, vamos dizer, LTF, que é bastante superficial. E aí eu aprendi, tem 1 ano isso, eu achei o máximo, porque eu percebia que acontecia, mas eu não tinha a base teórica disso, né? E aí eu fui tomar o curso de dermoneuromodulação, que vamos dizer é um alongamento do tecido conjuntivo, e o mestrado do professor era sobre cicatrização, e aí eu pude conversar um pouco com ele sobre isso. Ele falou assim, olha, Nilma, faz um movimento e aguarda com a mão lá. Tá bom. E era bacana, porque às vezes eu tentava tirar a dor do paciente para poder mobilizar. Então primeiro eu modulava como o sistema ia receber o toque, para depois realmente fazer as manobras. E funcionava muito pro tratamento. Muito. Não é só para paciente que tem hipersensibilização. Não, para fibrose também. E aí depois, assistindo aulas sobre fáscias, estudando mais sobre fáscias, teve o primeiro congresso internacional, vai ter o segundo agora, inclusive, de fáscias, que foi online. E tinha um senhorzinho chamado Pollack,
que ele fala do quarto estado da água. Gente, eu achei o máximo, porque ele fala o seguinte: quando nós colocamos a nossa mão, somente colocar, vai gerar um potencial elétrico que faz com que o fluido, né, ele passe, ele crie movimento. Quem aqui não colocou a mão no paciente e aí a mão foi cedendo, não precisou fazer manobra nenhuma de nada, por exemplo, para drenar? Né? Então tem uma explicação teórica disso, fisiológica, inclusive, que é muito lindo, muito sensacional. Então, a depender do toque, daquilo que você quer atingir, e o paciente reclama. É só isso? Eu ouvi de uma tia de paciente falar assim pra mim: ah, se é só pra fazer essas manobrazinhas aí, você me paga, então o que eu faço? Eu falei: não, tudo bem, se a senhora souber o que a senhora tá pegando e fazendo, não tem problema. Então, não precisa doer para dizer que tá tratando, não precisa o paciente sentir, ouvir, né, nada quebrando, porque fibrose não quebra, tá? Agora, paciente com fibrose instalada, você dizer que o paciente não vai sentir nenhum tipo de desconforto na sua manobra é complexo, tá? Porque tá aderido ali, gente. Eu não sei se vocês sabem, a área da fibrose, ela não tem hidratação. Se não tem hidratação, essas fáscias, né? Essas interfaces, elas não movem. Então, a fáscia não move. E toda vez que o paciente faz uma lipo, né? Que tira ali muito do subcutâneo, adere na fáscia profunda. Dizer que esse paciente não vai sentir algum tipo de desconforto, ou um arder e tal, é meio complexo. Certo? Vamos lá. Deixa eu pegar umas perguntas aqui de vocês. Diga aí, assessora, você tá... Lá pra cima, vamos aqui. Gente, manda aí um oi de vocês. Cadê Bruna? Foi Jana Araújo, eu acho. Doutor Paulo, deixa eu ver aqui se tem mais gente. Vamos cá. Há 3 meses fiz uma bléfaro e fiquei com fibrose. O médico falou que o passar dos dias iria sumir, mas não percebo muita melhora. É outra coisa também, gente, que fibrose passa com o tempo. Pode ter uma atenuação, Jana, mas dizer que ela passa, não, porque senão eu não atendia paciente com 10 anos, tá? Agora sim, no caso da bléfaro, a maior parte das vezes acontece mais uma aderência do tecido. Eu não pego muita fibrose em bléfaro. Eu tratei um paciente de líquen escleroso, que aí sim gera fibrose, mas é uma doença inflamatória autoimune e que a gente teve que fazer o tratamento para ele fechar os olhos, tá? Então, assim, não passa com o tempo. Fora que o risco de você pegar uma infecção, ter uma irritação no olho, porque o olho não fecha direito, tem fisioterapia, tem tratamento, não precisa. E não são 10 sessões, né? A depender do caso, são pouquíssimos atendimentos com um espaçamento longo, tá? Que não precisa o paciente estar sofrendo. Gente, olha só, não precisa fazer com que o paciente sofra para que as coisas melhorem. O paciente não fez a cirurgia para depois ficar lá reclamando que não fecha o olho, que sente fisgada na mama, que não consegue levantar o braço, que não consegue se erguer porque arde. Não precisa fazer o paciente sofrer. O nosso papel é justamente entregar o paciente à sociedade reabilitado. O paciente não fez a cirurgia para ficar inválido. Ele precisa, como eu digo aos pacientes, ele precisa charlar bem. Ele precisa se amostrar bem, né? A gente não, eu acho, dentro do peso, né? A funcionalidade está em primeiro lugar. Mas assim, também depende do que o paciente quer, né? Tem paciente que não observa isso. Mas já tem tratamento, tá? Não precisa, não é questão de esperar o tempo, não. Tem como o fisioterapeuta dar o estímulo, retirar essa aderência, te ensinar os exercícios que você pode estar fazendo em casa. A queixa passou, acabou o tratamento. Gente, queixa passou, acabou o tratamento. Não tem para que o paciente continuar. Você pode fazer algumas observações. Olha, daqui a 15 dias eu quero te ver, para ali assegurar que tá tudo ok e dar alta. E avisa o paciente, se você sentir mais alguma coisa durante o período, você retorna. Por quê? Porque o reparo ele não vai terminar em 3 meses. O reparo não vai terminar em 6 meses.
A gente sabe que a fase de remodelação é 1 ano, às vezes mais de 1 ano. Então, esse paciente, ele pode retornar pra você. Mas você vai dizer, ó, você não precisa estar o tempo todo na fisioterapia. Mas se você sentir alguma coisa, retorna, porque seu corpo ainda está trabalhando. Ser sincero, é falar. Lá, amor, a gente realmente tem que explicar todo o processo ao paciente. E, gente, olha só. Fibrose... Ai, volta. Fibrose é uma coisa que assusta tanto também os terapeutas. Ai, gente, eu tô perdendo aqui. Assusta tanto os terapeutas que quando aparece a fibrose, o povo se desespera. Aí fala assim, ai meu Deus, apareceu a fibrose no paciente. O que eu faço? Ai, Nilma, meu Deus. Eu recebo muito isso no direct. Meu Deus, apareceu a fibrose e agora eu tô desesperada. Já era pra esperar que ia aparecer, né, gente? Então o que a gente tem que fazer? Aprender a tratar. Aprender a tratar. Como eu tenho tratado hoje? Bom, já falei de pedir o paciente para reduzir o cortisol, então o paciente tem que descansar, o paciente tem que diminuir a ansiedade, o paciente, enfrentamento ajuda ele a reduzir a ansiedade, então ele saber o que está acontecendo, qual é o processo e passo a passo reduz a ansiedade. O paciente, ele precisa fazer a cinésio. Ah, são cinésios complexos? São exercícios complexos? Não. Se você entende como é que o corpo funciona, se você entende o sistema facial, se você entende de fato para onde é que vai cada coisa, às vezes você inventa um movimento ali. Eu invento 10 milhões de movimentos, meu povo. Contanto que eu quero que o paciente sinta isso em determinado lugar. Aí eu vou saber que está atingindo o que eu quero. Eu invento um movimento. Claro que algumas coisas são mais óbvias. A gente pode usar do que a gente já tem de recurso. Atualmente eu tenho usado muito mobilização de face profunda para poder tratar a fibrose. Eu tô achando o máximo, principalmente na área de face. Lipo de papada tem ajudado bastante. Paciente de lipoaspiração do abdômen também. Você mexer em oblíquo externo, mexer em oblíquo interno. Às vezes você tem que saltar lá na mama, tá? Às vezes você faz associação de movimento, de terapia manual, né? Tua mão em movimento do paciente de membro inferior. Depende do que você quer, depende do que o sistema tá te pedindo, depende da queixa do paciente. Então não tem uma receita de bolo, a gente tem que raciocinar. E é mágico isso. Eu sou uma pessoa muito dinâmica. Olha, se você me vier com tratamento, que é a mesma coisa todo dia, eu enlouqueço. E eu gosto de pós-operatório por isso. Lá Itaí, ela sabe, né? Nilma, vai chegar o terror aí na tua mão. Quanto mais assim eu gosto. Porque é dinâmico. Porque as coisas vão mudando, vão fazendo e você vai inventando. Mas eu invento como? Eu invento com aquilo que eu já tenho de base. Daquilo que eu conheço de fisiologia. Daquilo que eu conheço de célula. Daquilo que eu conheço de matriz. Então, vou me aperfeiçoando cada dia. Vou me aprofundando cada dia. Vou. E ali eu vou inventando, ali eu vou criando, ali eu digo pro paciente, não, eu quero um movimento assim, assim. Bora fazer assim, me responda aí, diga como é que dá. Testar e errar. Errar é importante. Testar e fazer. Entendeu? Então é muito importante. Mas, gente, deixa eu ver se essa pessoa tá aqui. Tem uma pessoa que eu queria muito, muito que ela tivesse nessa live. Porque... pense a mulher, as fibroses que essa mulher pega, chega, coça a minha mão. Aí se eu gosto quando o paciente chega muito cheio de fibrose, pensa quando essa mulher me manda essa foto. Ela me manda várias fotos. Nilma, e essa. E aí a gente fica numa empolgação, fala assim, minha filha, eu vou fazer um estágio aí com você. Cadê? Cássia, amor, diga oi aí. Ela é de Goiânia, fisioterapeuta de Goiânia. Diga oi aí que eu vou te chamar pra você falar um pouquinho da sua experiência com fibrose aí em Goiás. Gente, a gente vai respondendo as perguntas, viu? Vai colocando aí. Cadê ela? Deixa eu ver se ela aparece. Bom, enquanto o Cássio não aparece, deixa eu responder outra pergunta aqui que também falou. Cinta causa fibrose? É uma pergunta também que o paciente faz bastante, tá? Gente, cinta, pra causar fibrose, ela tem que fazer vinco. Agora, é o vinco que causa fibrose? Não, é o atrito naquela área, tá? Que vai continuar perpetuando o processo inflamatório e aí sim forma a fibrose. Nilma, não, olha, fez o vinco
E aí ficou apareceu duas partes. Não dividiu, gente. O vinco, ele dividiu. Não é a cinta que causa, mas o atrito gerado causa. Cássio, amor, peça aí Peraí, que eu vou te solicitar. Vou te solicitar aqui. Peraí, eu só não sei como é que eu faço. Cadê ela? Gente, essa mulher é a mulher que trata as fibrosas mais loucas do Brasil. E aí, querida, tudo bom? Tudo bem? Me conte, você que é a rainha da fibrose. Outro dia chegou assim, meu nome é fibrose, adoro quando você me manda as suas fotos. Fico doida, a mão coça, fico nervosa, dá vontade de estar assim, cara, deixa eu ir. Meu sonho, mulher. Vem pra cá, vem pra Goiânia, que esse sotaque aí, baiano, e o meu puxando bem o R mesmo, porta, porteira. Me conte, amor, como é que você encara as fibroses? Como é que seus pacientes também recebem, né? Você, poxa, eu tô com essa quantidade de fibrose, e você me mostra coisas que realmente o paciente está ali, vamos dizer assim, deformado, né? Uma barriga muito deformada. Como é que recebe? Como é que você age com esse paciente? O que é que você tem feito? Conta aí um pouquinho pra gente. Pra quem não me conhece, né, aqui na Life, eu me chamo Cássia de Castro, sou fisioterapeuta aqui de Goiânia. A gente trabalha com uma equipe aqui multidisciplinar, maravilhosa, inclusive a nossa instrumentadora maravilhosa está aqui. Eu trabalho com o Dr. Eduardo Ferro, mas também trabalho com alguns outros cirurgiões. Eu falo que quem me procura é a paciente, né? Então, eu atendo todo mundo, né? Quando eu tenho um tempinho, eu atendo todas que tem. O que mais chega no meu consultório, sim, é fibrose. Então, assim, eu falo que aqui em Goiânia, as mulheres querem ficar muito magras, né? Muito bem lipadas. E os cirurgiões, assim, não tem dó mesmo de fazer lipo. E, ou seja, quem sabe, quanto maior o trauma, maior paciente tem fibrose. Como você disse, né, é um processo fisiológico. A paciente, ela precisa entender. Eu falo que hoje, assim, graças a Deus, eu tenho a paciente para mim, né? Eu falo que eu consigo fazer uma consulta pré-operatória e mostro para aquelas mesmas fotos que eu mandei para você, eu mostro para elas, porque aquilo lá vai acontecer, que ela não precisa assustar com tudo aquilo, porque é um processo fisiológico. Claro que tem pacientes que produzem mais fibra de colágeno, tem outras nem tanto, né? Então, eu falo, aquela que é mais magra é a mais difícil, porque o cirurgião precisa, eu falo, enfiar a cânula mais vezes, né? Para que possa limpar aquela gordurinha que tanto incomoda. E a Lipo HD, né? Eu vou te contar. Lipo HD, o Renuvion, Eu Ave falei que Maria, Renuva, meu mulher. pai do céu. Não, eu vou te falar. Eu até falei com o doutor, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus. Aí ele fala assim, Cássio, eu posso passar a Renuvion aqui no interno da coxa? Eu falei, passa, doutor, depois a gente trata, né? Pode passar esse Renuvion aí na alma da paciente. Mas, assim, é muito trabalhoso. O que eu achei super bacana, eu até anotei aqui. Você falando sobre educar o paciente, né? Que eu falo que falta muito aqui em Goiânia. E eu falo que, assim, falo para as fisioterapeutas que, porque para mim, Nilma, eu não tenho problema, porque eu tenho um cirurgião para mim. Né? Eu tenho um cirurgião que trabalha comigo e ele entende tudo isso, como funciona. Mas eu não vivo dentro do meu umbigo, né? Então, assim, eu brigo mesmo pela fisioterapia aqui em Goiânia e as meninas que me conhecem sabem. Então, assim, eu tô tentando fazer com que a fisioterapia cresça cada vez mais, porque para mim é muito cômodo. Eu posso ficar com o doutor Com Eduardo, certeza. que eu não tenho problema, né? Mas eu não vivo assim. Então, assim, o ideal, desde o início, é você educar a paciente para que você possa mostrar para ela que não é pacotes que você vai tratar ela, né? São atendimentos, e isso, assim, é difícil, né? Para o cirurgião, porque aqui nós temos outras profissionais que não são fisioterapeutas, e infelizmente no meu consultório chega muita complicação de fibrose por conta disso, porque drenagem linfática é só um dos recursos que a gente pode usar.
E pode ser que não, né? Então, não é toda paciente que a Exato. gente vai usar a drenagem linfática. Hoje nós temos tantos recursos fisioterapêuticos, né? Então, nós temos o PNF, nós temos o Low Press Fitness, nossa, é tanto cinésio, nós temos as faces. Eu fiz o congresso online, participei do congresso online de Gente, aquele faces. congresso foi Nossa, foi mágico, foi mágico aquilo fantástico. ali, né? Então, assim, a gente precisa entender que nós temos as camadas e a gente precisa respeitar. O que você falou também que é super bacana, porque não necessariamente a paciente vai chegar com você com 5, 6, 7, com 10, 15 dias, que ela vai estar com fibrose. Às vezes ela está com 30 dias. É Né? exato. Não existe um dia exato, existem as fases da cicatrização, mas a gente precisa entender naquele dia que o paciente chega no seu consultório para saber qual fase, como que tá a sua mão, e você vai sentir isso com o paciente, que é muito bacana. Então, assim, não é uma coisa engessada, né? Você, todo dia, assim, eu falo isso para os pacientes, toda vez que você vem aqui, ela, nossa, Cássia, toda vez que eu venho aqui, você inventa um exercício, né? Então, assim... Até tô montando eu falo que eu tô montando como se fosse uma salinha, quase um pilates, uma salinha bem para que eu possa trabalhar exercício com a paciente no chão. Porque na maca até me limita. Né? Então, assim, eu comprei, para quem me conhece sabe que meu mundo é cor-de-rosa, inclusive estou em homenagem, né? Então, a minha logo é rosa, o meu colchonete é rosa, meu consultório é todo rosa. Então, eu trabalho com a paciente, eu preciso levar ela para o chão, para ela entender que ela tem uma postura. E isso que é muito bacana. Eu falo que a gente precisa sair da caixinha, né? Da mesmice. Exato. Né? E vestir a roupa de físio, né? Vestir a roupa de físio e ir lá atender. Tem que vestir. E eu tiro o tênis mesmo, eu uso muito tênis, eu vou pro chão com a paciente, então eu movimento, faço com ela o exercício e preciso mostrar para ela que não é somente isso. E o que você falou também que eu achei muito bacana foi sobre a questão, é só isso o atendimento? A paciente, teve uma paciente, eu lembrei de você agora, uma paciente falou assim, uai, Cássia, então acho que eu posso fazer. Ela trabalha, ela é farmacêutica, e ela falou assim, uai, do jeito que você faz aqui, eu também posso fazer. Aí eu falei assim, tá certo, então faz o seguinte, já que você tá com tanta fibrose, você mesma pode tratar a sua fibrose. Não, eu vou vir pra cá. Não, mas... não tem... Olha, a gente teve recentemente aqui um caso que complicou bastante, porque assim, como a profissional tava falando, não, tô fazendo tal técnica, aí a paciente veio de lá e agregou. Só que, gente, a paciente já tinha feito 16 atendimentos em um mês. E aí a paciente veio falar comigo. Eu dei um ataque pelo telefone, que às vezes eu me perco, né? Às vezes eu vou, sabe, na empolgação. Aí você sabe de uma coisa? Diga que sou eu que estou pedindo, você não vai fazer mais nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Aí ela, Nima, mas eu vou marcar com você amanhã. Eu falei assim, não, eu só quero te ver daqui a uma semana. Não mexeu em você hoje? Então eu só quero uma semana. Eu falei assim, mas não precisa acelerar? Eu falei assim, não. A única coisa que eu quero é que você se aquiete. Pare e não faça nada. Vai assistir Netflix. Sabe? Porque quando a gente entende o que é o processo, você não precisa entrar em desespero pro paciente assim, não, vem cá, não, gente, já mexeu demais, o paciente está lá com a inflamação atacada, deixa, aguarda, né? Não dá muito estímulo ao sistema. Eu falo quanto menos é mais. Quanto menos estímulo na paciente é mais. Eu gosto muito de brincar, assim, de interagir no Instagram, né? E eu tava atendendo uma médica, inclusive ela é minha amiga, né? Meu esposo ela é aluna de personal dele. E aí ela falou assim, Cássia, mas todo mundo tá falando pra mim que eu tenho que fazer drenagem, Cássia, todo dia, drenagem todo dia. E aí eu falei assim, calma, eu vou terminar aqui meu atendimento. Aí eu coloquei lá no Instagram, gente, eu tenho que atender ela ou não tenho que atender? Mas eu ouço isso sempre, eu fico dizendo, mas fulano de tal, é todo dia, você, mas eu não quero todo dia. Aí você dá aula, eu só volto pegar o livro de fisiologia, você vem cá, vamos estudar. E aí a paciente insiste, olha, aí eu tive uma paciente que foi muito bacana, que ela fez assim, Nilma,
todo mundo me diz que, que precisa ser todo dia. Eu tô doida você terminar logo isso aqui, só pra dizer, você tá vendo, não precisa e tal. Aí eu cheguei assim, é muito bom você ter que provar isso, né? E não achar que o paciente precisa estar o tempo todo com você, que você tem que fazer todos os estímulos possíveis, que você vai se desesperar e desesperar o paciente de algo que faz parte do processo. Agora, a mesma coisa, Cássia, que é uma curiosidade minha filha, com aquelas suas fibroses lindas, porque, gente, Cássia, na moral, por favor, bote aí um dia no seu Instagram. Gente, sigam Cássia aí. Ela vai colocar nos stories, pra você ver o nível, eu não tô brincando, o nível do que ela trata. E como é que você consegue manter a ansiedade do paciente no lugar? Me falei. Então, assim, eu sou muito brincalhona, né? Então, assim, eu trago a paciente pra mim. Eu falo assim, eu preciso que você confie no meu tratamento. Foi o que aconteceu com essa médica. Eu falei sim pra ela, mostrei pra ela, desenhei, e isso porque ela é médica, tá? Então, ou seja, imagina uma pessoa que é leiga, que não entende Exato. nada, que é muito mais difícil para você trazer a paciente para você. E aí, eu fui mostrando para ela, e o que você falou que é super importante sobre o estresse, né? A parte emocional, a parte do cortisol que afeta muito. E aí eu falei assim, calma, foi assim, você tem que trazer a paciente para você, para que ela possa confiar. Eu falei, eu preciso que você confie em mim. E aí, no final, essa médica falou assim, cara, você sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa minha barriga, eu quero pegar essa minha barriga nojenta e eu quero esfregar na cara daquela mulher que falou pra mim que eu tenho que fazer drenagem todo dia. Mas eu ri demais, meu de Deus. Então, assim, eu tento, todo dia, eu mando mensagem mesmo. E aí, como que você tá? Como que tá a barriga? Tá melhor? Tá hidratando? Tá seguindo a dieta da nutricionista? Tá fazendo isso? E assim, eu vou trazendo ela pra mim, mando carinha, mando coraçãozinho, e vou trazendo ela pra mim, e ela vai confiando em mim. E quando ela viu, ela falou assim, Cássia, mas minha barriga tá maravilhosa. Eu não consigo nem mostrar como que ela era. Então, assim, é difícil. É muito difícil trazer a paciente para você. Você precisa estar numa sintonia com a paciente muito grande, uma energia muito grande. Então eu falo que tem dia que eu chego aqui em casa que assim, você tá muito a pessoa consome realmente você e eu recebo muita mensagem no direct, né? Porque assim, eu tenho a minha logomarca e as pacientes falam assim, Cássia, meu sonho é andar de mão dadas com você, porque eu faço o intraoperatório, coloco o coraçãozinho e elas sabem que aquilo lá é meu. Cássia, eu quero andar com você de mãos dadas. Então, assim, eu já trago a paciente para mim ali. E eu preciso falar para ele, eu preciso que você confie no meu trabalho. E tem médico que não conhece o meu trabalho e eu falo para ele, falei, doutor, se eu confio em mim, deixa eu atender essa paciente para que eu possa mostrar o meu trabalho e o senhor vai verificar o tanto que é quantidade não significa nada, e sim qualidade no meu atendimento. Você vai ver que a sua paciente ela vai mandar menos mensagem para você do que se ela tivesse com uma massagista. Desculpa, assim, E outra coisa, ela vai gastar né? menos. Ela vai gastar menos, né, Cássia? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender é que um bom tratamento é econômico. Né? E o paciente, ele já gastou bastante. Não é que ele não vai gastar com físio, ele vai, mas acho que gastar de forma assertiva aumenta também a confiança. Pô, você não tá ali para usurpar nem para ficar ganhando o tempo todo, você tá ali para tratar. Esse é seu papel, tem que tratar. Cássia, amor, me fale, bora fazer uma live. Gente, bora. Me diz aí fazer uma live aqui Só com Cássia. Só de fibrose. Só de fibrose. Vamos colocar as fotinhas aqui, ó, para as pessoas verem. Vamos. Vai ser uma live assim, top. Só com sua sogra. Vai ser assim, sensacional. Sensacional. Cássia, amor, obrigado por essa participação. Obrigado, oi. Vou para ir para Goiás, você sabe disso. Vou passar uma semana pegando estágio assim, ó. Vai ser assim, PhD já. Com suas fibroses, minha filha, não tem mais quem ganha. Não tem. Não, eu fico muito feliz por me chamar. Beijo. Vamos fazer uma fotinha aqui. Sorri aí que eu vou printar. De novo, peraí. O paciente está mandando mensagem nesse momento, você acredita? Aí. Beijos. Pronto. Muito obrigada. Beijo. Vamos marcar. Muito obrigada por ter entrado.
Eu que falava um pouquinho agradeço. com a gente. Beijo. Beijo. Ah, eu acho que passar aí, você tem que sair pra Como que voltar eu pra saio live. daqui? Ah, então vou sair. Eu acho que tem que sair da live. Acho que tem que sair da live. Você sai e volta. Conseguiu sair, mulher? Aí, pronto. Gente, olha, Cássia. Cássia, me manda cada foto. A gente vai fazer essa live. Vamos fazer essa live. Vou pedir ela pra botar nos stories. Segue ela lá, que vocês vão ver. Não é pouca fibrose, não. Não é besteira, não. São barrigas, assim, super deformadas mesmo. Eu não sei como é que ela tem estrutura psicológica. Porque eu brinco muito, eu falo muito com Lai. Sim, rapaz, eu vou fazer psicanálise. Porque a gente pega o paciente com muita expectativa. E é isso que eu quero falar também, que é uma outra visão, assim, da fibrose, sabe? O paciente que chega para você de fibrose, ele tá super estressado. Ele tá com uma expectativa lá em cima de que você vai conseguir tratar. Só que ao mesmo tempo ele tá bem desacreditado, sabe? E aí, como é que você faz para manter esse paciente ativo no tratamento? Como é que você faz para manter esse paciente colaborando, enfrentando, né? Que ele não desista. Gente, esse paciente já tentou de tudo, ele já fez de tudo. E aí? Tá? Então isso interfere também. E é muito complicado você dizer ao paciente, tenha calma, descanse, relaxe. Paciente, essa paciente mesmo em específico que eu tô falando aqui, que fez 16, ela tá com outros problemas, gente, ela tá com uma tensão na cervical, ela tá com uma tensão no trapézio, ela tá com uma tensão em tudo. E aí ela trava a mandíbula, né? E aí tá com nervoso. Poxa, eu travei a mandíbula, eu aumentei a tensão sobre a área que eu não quero. E aí, o que é que você faz? Não, poxa, eu sou psicóloga, Nilma? Não, não sou psicóloga. Mas a postura do fisioterapeuta diante do problema faz muita diferença. Muita diferença. Entendeu? E o paciente precisa entender isso. Aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tive uma experiência recente, ela tá aqui, ela já deu oi, mandar um beijo, só não vou falar o nome porque é paciente, mas assim, tive uma experiência com essa paciente que foi sensacional. Não vou mentir que eu cheguei irritada, sabe? Porque quando a gente faz as visitas técnicas, visita técnica não é somente você ir lá apresentar o trabalho para tentar parceria, não. Quando a gente aprende a se comunicar, a se posicionar, a criar o processo de autoridade e entender quem somos, vestir, sou fisioterapeuta, internalizar e acreditar nisso, a gente vai, às vezes, desarmar pepino. Pepino aqui em Salvador é problema. Abacaxi, como boa parte do povo fala. Então, a gente foi para uma aula e o cirurgião que estava lá, gente, a visão que ele tinha da fisioterapia era horrenda. E eu fiquei muito chateada, porque assim, a culpa é nossa. Se ele entende daquele jeito, se ele não consegue entender todo o processo, não consegue entender o meu trabalho e não me respeita no meu trabalho, me trata como se fosse uma tecnicista qualquer que não tem neurônio para raciocinar, é porque nós transparecemos assim. E eu digo que fibrose é a nossa mina de ouro, porque somente nós sabemos tratar. O resto, tenta, a gente trata. E aí, o que eu acho, meu povo? O que eu acho? Se a gente não explica direito o paciente, se a gente começa a sentir medo de tratar a fibrose, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Nós entendemos aquilo ali. E aí, se a gente passa errado, se a gente mostra uma visão estética, se mostra uma visão que é drenagem, que é pacote, que é lelele, lá, blé, 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 as outras pessoas, elas enxergam aquilo que você mostra. Mostra em questão também de ação, de posicionamento. Não somente de blá, 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 tá todo mundo cansado já, entendeu? Então, assim, e essa paciente, ela foi tão magnífica que na hora ele queria aplicar uma substância nela e, bom, você fica numa situação complicada, né? Questão de ética e tudo mais e tal. E aí ela olhou pra ele e fez assim, eu não quero acelerar o meu processo.
Eu vou confiar naquilo que ela está falando e eu acredito, porque quando eu comecei a fazer, eu não tinha noção das coisas. Agora eu tenho noção das coisas e eu quero continuar o tratamento. Batata, meu povo. Para você ver que a explicação educar em saúde não é qualquer coisa. Educar em saúde faz parte do tratamento. E fibrose precisa de educação em saúde. Não é somente dor. Fibrose precisa de educação em saúde. Fibrose precisa que o paciente entenda, internalize, para que ele faça a cinésio. Ai, meu paciente não faz cinésio nenhuma, é insuportável. Eu explico, eu digo e lá, 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 lá. Não, você trouxe o paciente para você? Você demonstrou a ele a importância? Você demonstrou autoridade, inclusive, no assunto? Para que ele saiba, opa, aqui eu tenho que andar direito. Se eu quero meu tratamento... Gente, eu demiti um paciente tem 15 dias. Demiti mesmo. Que ela ficou, porque tem que fazer drenagem todo dia, porque aí ficou na zoação, aí foi fazer drenagem, eu peguei e falei, devagar, plantou. Ou eu, ou a outra pessoa, porque duas mãos não vai dar muito certo. E aí ela queria, porque ela queria fazer e tava me tomando já a energia. Falei assim, bora fazer o seguinte, vamos lembrar, gente, é a queixa principal do paciente. Ela não estava confortável comigo. Então isso também não é um bom tratamento. Demite o paciente. Diz assim, olha, querida, se você se sente confortável assim, vá. A gente precisa aprender a fazer isso. Isso não é orgulho, é entender que, de repente, o seu toque, a sua energia, a sua forma, não é a forma que ela entende, então não adianta. Não adianta. O paciente não vai ser tratado. Não vai ser tratado. Então, assim, fibrose... A gente falou um pouco, é uma preocupação, mas a gente observa agora que é algo muito mais simples do que a gente monta, é algo muito mais simples do que a gente cria na cabeça. Entendeu? Fibrose é fisiológico, se é fisiológico, é nosso, é humano, é do corpo. Então, para que a gente vai complicar? Para que a gente vai criar tumulto? Para que a gente vai criar um bicho de sete cabeças? Para que a gente vai criar firulinha sobre isso? Não, não tem firulinha. Tem raciocínio. Raciocínio, fisioterapia, raciocínio e aí vai. Entendeu? Gente, a última pergunta, para não dizer que eu não respondi do povo, que eu não respondi. Já acabou nossa hora, já chega. O que fazer com grandes cordões? Quem aí sofre com cordão? Ó, deixa eu ver se eu já coloco uma pergunta atrás da outra. A dor da fibrose, o cordão. E se independente do tempo, a fibrose é resolvida. Sim, fibrose pode ser resolvida, mesmo as fibroses mais antigas, tá? Eu tenho paciente, o mais velho que eu tenho é de 10 anos, como eu já contei. Então, já peguei paciente de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos. Às vezes, a paciente tem aquela nodulação e aí tem uma aderência. Essa aderência, por si só, ela já aumenta a tensão e aí fica mantendo ali aquele processo fibrótico, tá? E às vezes não tem dor. A paciente só sente repuxar, só sente o aderir, mas não tem dor. O cordão. Gente, cordão é um terror. Doutor Paulo, você deu spoiler na live? Eu não acredito. Laís é pra isso. Gente, isso a gente conversa devagar. Doutor Paulo, ó pra que Doutor Paulo deu spoiler na live. É brincadeira. Mas vai sair, gente, vai sair. Já tá bonitinha, montada, linda. Com todos esses pensamentos aí pra vocês, mas a gente conversa tranquilo sobre isso. Chega, me desconcentrou. Então, gente, o cordão, tá? Eu acho assim, ele é muito chato de tratar, mas a gente tem que entender que a compressão ajuda bastante nesse tratamento. Mobilização de face profunda ajuda bastante. O tempo, o intervalo entre um tratamento e outro também ajuda bastante. Ele ri, eu falei. Ajuda bastante. E já falei de cinésio, tempo, compressão, tá? E, por exemplo, se é lipo HD, a gente já entender que aquela área vai aparecer com um cordão e aí a gente já atua da melhor forma. Eu acho que a low pressure, o LPF, né, a low pressure fitness, ajuda demais, gente. Eu sou apaixonada. Ela mobiliza muito, face profunda. Então, desde o início, você já está ali fazendo exercício, auxilia bastante. Não quer dizer que não vai acontecer. Eu uso um pouco de tensão.
Dizer que não tem atenção é mentira. Às vezes eu dou uma atenção sim, tá? Para poder a gente estar organizando melhor. Eu atualmente não tenho sofrido muito com cordões, não. Tenho sofrido mais com cordões com lipo de papada, porque o paciente vem muito depois, mas as pacientes que fazem lipoaspiração, quando fazem a bandagem dentro do centro cirúrgico e a gente já começa lá desde o início tratando, eu já mexo em fase profunda desde o início, aí eu não tenho. Os cordões não têm me visitado assim com tanta frequência, tá bom? E a outra pergunta é sobre dor. Sim, a fibrose dói. E a dor é um sinal que o processo inflamatório está ativo ali. É tanto que, dentro da avaliação das perguntas que eu vou fazendo ao paciente, daquela ideia de ler o paciente com a mão, tem pontos assim muito superficiais que a paciente não relata nada, mas aí tem pontos específicos ou movimentos específicos que geram uma dor. E ali eu sei que a gente tem que tratar com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, dar um enfoque maior ou um descanso maior, não sei. Tá? Isso depende. Às vezes tem que testar. Gente, não tem que ter medo de testar, não, viu? Tem que testar, a gente tem que testar. Testar, errar, saber, é assim que a gente cria experiências, tá? É assim que a gente faz. Então, assim, eu já tenho 10 anos nisso. E eu também, eu não critico o povo de drenagem e ultrassom, porque eu já vim da drenagem. Eu só nunca perdi a cinésio na minha vida, mas eu já fiz isso, eu já usei ultrassom, já usei rádio. Mas sempre ficava aquele ato, sempre ficava aquela pergunta. Então, os erros me trouxeram muita experiência. Os erros e a quantidade de pacientes que eu já atendi de todos os níveis sociais e de todas as formas. Pessoal, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui a gente ajeita, isso aqui não vai. Eu já tive paciente, gente, que eu não consegui colocar uma bandagem, né, linda, maravilhosa dentro do centro cirúrgico. Aí eu olhei para a cara do senhor e pensei, olha, bora fazer o seguinte, por partes. A gente conseguiu isso aqui, quando chegar lá a gente resolve de outro jeito. E a gente vai criando, vai montando. O importante é que no final o paciente está reabilitado, lindo, maravilhoso, charlando bem com a sua cirurgia e funcional, principalmente funcional. Tá bom? Amores, a gente já tem mais de 1 hora nessa live. Eu agradeço muito a vocês. Terça-feira eu vou estar sugerindo 2 temas. Vocês voltam lá, vai estar lá no feed. Vocês voltam. E aí a gente vai conversar sobre esse tema na quinta-feira, tá? Nesse mesmo horário, às 21 horas, tá? Vai ser 8, somente 8. Vai ser uma temporadazinha. Vocês sabem que eu não gosto de ficar fazendo muita live. Mas vai ser essa temporada 8 seguidinhas, escolhida por vocês, tá? O tema vai ser escolhido por vocês. Beijos. Muito obrigada. Cássia, amor, muito obrigada por ter participado, por ter dado aí seu feedback. Me espere aí em Goiás. Like, querida. Beijo. Doutor Paulo, esse spoiler, depois a gente vai conversar. A gente vai começar. Viu? Beijo, gente. Beijo, beijo. Ai, deixa eu já tentar sair daqui. Oi, tá ouvindo? Mãe?